tá? Deu start aqui na gravação, deixa eu mostrar aqui a tela aqui, até para o Gilberto se inteirar aqui, ó. A É, gente já tá. Essa aqui é a segunda aula, viu, Gilberto? Aqui Aí o que que eu pedi deixa eu ver aqui, é Roberto Manjo, eu pedi para Laura colocar, ó, esse material extra aqui, né? Depois você dá uma assistida aí, Gilberto. Tem esse material extra que eu dei como exemplo, tá bem aqui na aba de videoaula, tá? Para auxiliar o preenchimento da planilha. Quer uhum. ver? Se a gente for aqui na nossa pasta aqui de projeto industrial. Tá na Eu videoaula, abri essa planilha do senhor, né, e vi que tinha umas observações diferentes, por exemplo, na parte de observações e comentários, e alguns Aham. valores. O que que eu fiz? Eu preenchi com os valores que tinham liberado lá naquela nossa atividade, no momento de aprendizagem. Os Isso. Ó, valores esse lá aqui são... foi o material extra aí, ó, Gilberto, que o Paulo sim, tá sim, falando aí, ó. eu tô acompanhando e tô Isso. anotando, professor. Esse é Né? material Aí eu extra. coloquei assim, o valor do engenheiro, projetista, desenhista e da administração, como estava na apostila. Eu só preenchi a tabela, os valores, você vai observar que são os mesmos. Eu Uhum. não variei os valores. Por quê? Porque eu gostaria de saber se é daquele modelo que é para fazer. Né? Então, eu coloquei só uma quantidade de unidades e coloquei os valores que estava discriminado lá no nosso livro. Né? Isso. Aí você Então, não pode esquecer, ó. Às vezes ela buga a tabela. Lembra que na aula passada ela deu uma bugada? sim, Quer ver, senhor. ó? Eu vou pegar o da aula passada aqui, ó. A minha eu consegui gerar normal, né? E o valor que ela pegou aqui, eu transferi o valor final meu que tomou de 420 mil, eu transferi lá, né, Uhum. para É isso o mesmo. Lá exercício, acho que é para a pro que a proposta gente vai técnica. analisar hoje, né? Isso. Eu coloquei uma Aqui, proposta ó. técnica lá, né? Aí lembra que ele não aparecia, né? Aí lembra que ele não aparecia, é porque a gente não colocou a quantidade de laudas lá de folha, ó, por exemplo. Cada um desses Isso. a gente precisa, sei lá, de duas. Coloquei duas aqui, ó. Uhum. Aí que o valor vai aparecer, Vai tá? aparecer. Nessa quantidade, eu Aí coloquei um de cima e embaixo, só para gerar foi, um valor. foi até esse bug que deu na aula passada. É porque são muitos itens, ó. Só aqui dá 33, né? Para Isso. documento e atividade direta Uhum. e documento ou atividade indireta, né, que é anotação de responsabilidade técnica. No caso, essa anotação aqui é de execução, tá? Aham. A de projeto precisa. Tem empresa que pede para você fazer a RT tanto de execução quanto a de projeto. Aí, em vez de você fazer duas RT, pagar duas taxas, você só paga uma. E aí, nessa RT, aí fala, né? O responsável técnico, né? Gilberto, né? Paulo, fulano de tal. É, RT de projeto, RT tanto do projeto como da execução do mesmo, né? De tantos metros quadrados, com a carga de tantos, né? Que geralmente, quando fala projeto elétrico, né? Aí vamos supor que lá tem um transformador, sei lá, de 150 é, kilovolt aí, né? De potência, volt ampere, desculpa. Potência é em volt ampere. Aí você coloca, né, com a carga total de 500, 150, né, kilovolt ampere. É Uhum. basicamente isso. Aí esse valor que aparece aqui, né, o valor final, né, o valor final é que você coloca lá na proposta técnica, né, que é Foi o nessa. que eu fiz. Foi o que eu fiz. Aí você fez baseado nesse daqui, né? Baseado nesse Beleza? aí. No Né? extra aqui. Isso. Eu fui tentando preencher a proposta técnica com esse valor da nossa tabela e com os valores Que da um era descrição só a das partes, planilha, né? O dois é que é ela, né? que é a proposta, né? Isso, E eu vamos peguei lá. os nomes da empresa, do colaborador, daquelas folhas nossa do projeto, né? Isso mesmo. A DCD, acho que é a DCD Combustíveis, né?
DCD E Combustíveis. a Mega Projeto, aí você É é a o empresa, a nossa analista lá da empresa. Mega Projeto, isso mesmo. Eu só não consegui encontrar o nome do funcionário da DCD Combustíveis. Eu deixei funcionário DCD Combustíveis. Mas eu também não lembro, não. Vamos olhar aqui na SAP aqui, deixa eu ver Né? quem que é. No projeto tem um tal do Igor, que é o responsável técnico, né? Mas eu não sei se é ele que é o funcionário da DCD, porque até que Ah, tem um não, é tal o de Zé, trainee, ó. É o trainee, ó. O Marcos. o Marcos é o trainee, o José é o responsável pelo Aí trainee, né? o. Isso, ó, o João Alves, que é o supervisor de engenharia elétrica, né? Aí ele viu que chegou esse projeto aí teve a oportunidade, né, a ideia Direcionar o Marcos. de acionar ele para fazer. Então Isso. a proposta aí de unitário é do Marcos mesmo. Isso mesmo. Pois é, aí eu, assim, eu coloquei, por exemplo, sim, pediu. Eu fiz uma alteração, a data, eu coloquei a data do projeto nosso, que está lá no Sim, pode projeto ser. nosso, a subestação, só que teve um detalhe, Hum. onde que era para colocar o nome do aluno, eu coloquei o meu nome e o RA, né, que é o meu Não, registro de sim. matrícula. Mas Não, assim, sim. fica bem Tranquilo, pode. confusão, professor, assim, ó, fica bem confuso para mim, né? Não, pra Eu não você sei ver se que eu estou fazendo certo. aí você entendeu agora por que que eu disse que essas atividades ela tem pouco a ver com projeto e mais a ver com gestão, né? Entendi, Basicamente sim. é gestão, né? Pois é, pois Por é. isso que eu estou até trabalhando aqui, a gente está fazendo revisão de todas as UCs, né, aqui do Senai, e daí eu estou dando uma adequada nelas. Principalmente, uma Uhum. das que eu vou adequar é o CEP, né, como eu sou especialista do CEP, aí todas as 6 UCs eu vou revisar, e também aí eu pedi para revisar essa do industrial, porque a de Uhum. projeto industrial ela é muito gestão. Se fosse gestão de projetos industriais, eu até que concordaria, mas como não é gestão, né? É projeto mesmo. Mas é igual eu falei, o cálculo é o mesmo do projeto predial, só que numa escala maior. Né? Aquele negócio Certo. de a área, né? Aí se é maior que 6 metros quadrados, ou se é menor que 6 metros quadrados, aí você coloca uma carga mínima para iluminação, pontos de uso geral, né? E ponto de uso específico. É basicamente a mesma coisa, só que numa escala maior. Agora, a atividade 2, deixa eu ver se eu baixei aqui. Não, não baixei, não. Vamos baixar agora aqui as folhas da atividade 2. Então, de posse, já para você ficar ligado aí, Gilberto, de posse desse valor aqui, né? Que no meu caso aqui dessa planilha aqui, ó, como eu habilitei, deixa eu até salvar aqui, ó. Aí a proposta comercial, depois você dá uma olhada lá, Gilberto, na aula, né? Para você entender direitinho do que eu e o Paulo tá falando aqui, ó. Aí deu esse valor, né? No caso meu, é porque eu só coloquei, né, uma das atividades aqui, né? E no caso eu e o Paulo ele já fez de todas as atividades aqui. Tentei. Beleza. Agora vamos baixar a folha da atividade 2. Isso. Deixa eu até ir para análise aqui da atividade 2. Isso, que é a proposta técnica. Deixa eu até pôr aqui na pasta separada para a gente não confundir. Teve dois. Ótimo. Vamos lá. Então, a proposta, né, a folha de proposta é essa daqui. E aí, do jeito que você descreveu aí, Paulo, tá certinho, viu? Aí você colocou aqui, né, a folha lá do projeto, o nome do cliente, o do projeto aqui. Para gente, como essa aqui é um pouco mais complexa, né? E você já achou a outra complexa, né? Com aqueles 30 itens, né? Mais 5 itens de atividades indiretas, né? E 30, acho que 33 itens da direta aqui, né? Deixa eu ver. Uhum. É isso mesmo, ó, 33 itens da indireta e dá uns, acho que é 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso mesmo.
10 aqui. Aí essa vai ser um pouco diferente, porque aqui na área onde está aqui, ó, valores, tá vendo que tá cheio de xizinho aqui, né? Tá, eu Aí fui valores de substituindo, pagamento, isso, não é, mas eu fui essa é a ideia mesmo. preenchendo, eu fui preenchendo e deixando grifado de amarelo a resposta que eu dei. Isso. Não, inclusive o da análise aqui, é isso mesmo, ó. Aí valor, ó, anexo um, né, que é o item 10.1, ó, planilha de preços unitários, né? O Uhum, valor. Aí colocaria esse valor aqui, né? Que é o, que no caso, essa rápida que eu fiz aqui foi 4.000, não, 5.500, né? Com ICMS, né? PIS, COFINS, né? Todos os encargos aqui. Ó, ISSS, IR, CLL, que eu não sei nem que imposto que é. É imposto demais, né? Aqui, aí para facilitar a nossa vida, eu já fiz uma análise, como eu vi que essa tarefa. Não, a primeira vez que eu dei aula disso aqui foi um pesadelo. Eu, vou até deixar um em PDF aqui e colocar em paralelo um da atividade aqui, com o da tarefa. Vai ficar até melhor assim. Então, ó, aí como é igual eu coloquei aqui nessa, depois essa folha de orientação, eu vou pedir para a Laura, aí como ela está num evento, aí eu peço para outro monitor colocar aqui, ó, sempre a Letícia aqui, ela me ajuda aí quando eu preciso de um help. Aí ela vai uhum, colocar esse material extra aqui, ó. tá Então, você tá certo. vendo, ó, que você fez certinho, ó. E eu ainda coloquei colorido, que aí fica mais fácil a gente identificar os elementos aqui na hora da aula, né? Então, ó, Uhum, aqui, ó, esse PR 360 lá, né, que é a subestação 360, é daqui, ó, lá do projeto, né? uhum. Tinha caído o meu, professor, Ah, voltei agora. aí. Não, mas como se diz, Eu assisto de novo. não, sem crise. Nós estamos gravando aqui. Tá. Aqui ninguém larga a mão de ninguém, não. Aqui, ó, é o É, já cliente, que né? É a DCD Combustíveis. Aí tudo que é material, né, que vocês têm que colocar e tem que observar aqui, é porque não adianta, assim, a ideia dessa tarefa é vocês fazerem ela totalmente, vamos dizer assim, sozinho, né? Eu só dar dicas, né? Mas não adianta eu ficar só dando dicas, porque aí eu acredito que vamos dizer assim, a inteligibilidade aí, né, da orientação da aula, ela não vai ser efetiva. Aí por isso que eu coloco aqui tudo grifado aqui, né? Como se fosse aquele pincel atômico amarelo, né? Para gente. É porque como, vamos supor, né? Como o aluno que nunca fez, os que já fizeram, né? Por exemplo, tem foi até uma turma do Charuri e uma do Roberto Manji. Inclusive, um professor daí, ele me ajudou demais. Ele é analista da Equatorial, né? Aí lá nos projetos do CEP, ele me ajudou muito, porque a matéria não estava muito boa, não. Inclusive, esse material que ele me forneceu, né? De bom grado aí, eu vou colocar para a próxima análise da UC3 aqui, né? O c 3 não, do módulo 3 que vocês ainda vão ter. Então, ó, DCD combustíveis, está certo, ó, subestação 360. É nesse formato que seria o documento ideal para você enviar lá para a empresa para DCD Combustíveis, né? Então você é o Uhum, Marcos, né? O Marcos, projetista aí da Mega Projetos Industriais, né? E o cliente seu, né? O proprietário lá da subestação, né? Os dois transformadores de 750, né?
é a DCD Combustíveis, né? Então, subestação, área 360, local, tá? Aí aqui, ó, por isso que eu coloquei de verde aqui para destacar dos outros, ó, devido ao fato de algumas informações serem subjetivas, ou seja, subjetiva por quê? Porque ou às vezes ela depende do próprio documento que é fornecido para vocês, e também ela depende de um, né, é um documento real mesmo, né, aí aí como é muito subjetivo, às vezes algumas coisas você tem que inventar, nome de pessoas, né, e alguns procedimentos você tem que tirar das resoluções aí da ANEEL, mas calma que tá tudo aqui, tá, beleza. Aqui, ó, aí você percebe que esse daqui, ó, quando você fizer o do selo, esse daqui é porque ele está na própria página, né? Agora, esse daqui, ó, ele fica. Na hora que você fizer isso daqui, como ele está em cima, ele Tem que não vai editar o aparecer, cabeçalho. ele não vai estar preenchido aqui. Aí você tem que clica duas vezes, né? E edita o cabeçalho, né? Depois fecha, aí ele vai aparecer desse jeito que está aqui, ó, né? O número do projeto, né? Projeto PR. Aí toda construtora ele tem esse tipo de nomenclatura, né? PR, sei lá, de projeto, né? 360, elétrico 001 aí, né? Inclusive nas pastas que a gente organiza dentro da rede interna da empresa, né? Aí, geralmente o pessoal, mas tem empresa que coloca na nuvem, né? Até quando começou, numa época que tinha um tal do Dropbox, eu nem lembro de qual e-mail que ele era, né? Aí o Dropbox é igual esse. Se você tem e-mail aí do que antigamente era Hotmail, né? O meu até hoje tem que esse nome. Hoje é Outlook, né? Aí o Outlook ele é ligado ao serviço aí da Microsoft, que é o OneDrive, né? Tem também o Drive do Gmail, né? Caso você tenha o Gmail. Aí tem empresa que prefere, ela compra lá, por exemplo, compra 2 tera, né? E aí esses 2 tera fica de armazenamento na nuvem de todo e qualquer projeto. Mas no geral, as empresas elas armazenam dentro de uma máquina que fica ligada o tempo inteiro lá na empresa, né? Ela fica ali numa rede interna, né? Às vezes por medo de a senha que dá acesso a essa rede, ela vazar e aí você perder todos os projetos. Aí, geralmente eles deixam né? Antigamente era só num computador, né? Num servidor interno. Hoje em dia é tanto no externo como no interno também, né? Tem como você configurar para fazer isso. Então, aí todo projeto tem uma numeração, né? Aí, subestação, área 360. Aí aqui, ó, eu dei umas ideias aqui para vocês. Ó. Como o e-mail é fictício, aí você coloca seu e-mail aí, né? Paulo fulano de tal, né? Gilberto fulano de tal. E aqui, ó, eu coloco algumas observações, ó. Seria interessante criar um texto que fale sobre o ramo de atuação e da Mega Projetos, né? Não, da Mega não, desculpa, da DCD, né? Ó, da empresa de combustíveis, que é dona da subestação Área 360. Seria uma introdução aqui desse documento técnico aqui, né, da área 360, porque ela necessita de uma subestação do porte, né, com carga, 2 transformadores. Aí como que eu sei isso? Né? Você vai olhar lá no projeto esse daqui, ó, no diagrama Unifilar mostra, ó, que são 2 transformadores de 750, né? Aí, literalmente, aqui você faz o resumo, né? 750 kVA de potência aí, né? Potência aparente, possui um total de 1.500. Então, seria um texto, igual o texto que a gente faz do memorial descritivo, né? Um resumão do que seria a entrada elétrica, né, dessa subestação. Aí aqui eu não coloquei genérico aqui, mas você coloca, né, seu e-mail, telefone. Lembra que, né, eu falei que muitas informações são subjetivas, né? Aí você vai inventar um telefone, um e-mail aqui, né? Aí eu coloquei, ó, eu editei aqui, ó.
Em atendimento à solicitação a Mega Projetos, né? Apresenta, aí como é a Mega Projeto que está apresentando a proposta técnica para DCD Combustíveis, né? Ó, apresenta sua proposta técnica comercial para a vossa análise referente aos serviços detalhados nos próximos itens aqui, tá? Eu até usei o mesmo texto aqui, ó. Aí aqui, ó, na parte de documento de referência, eu peguei literalmente, ó, o, o selo dos arquivos aqui, ó, DE, né, DE 360, arquitetura, ó, ARC 001, ELE, né, ELE 001, né, o de DE, aí tem o MD, né, que é o Memorial Descritivo 360, ele tá junto aí com a proposta técnica. Um outro ponto de interesse aqui, ó. Isso aqui eu peguei. é, Essa primeira parte aqui é da informação, né? A informação que a gente tem aqui, que a gente pega lá no projeto, né? Essa primeira partezinha aqui, ó, foi literalmente isso. A partir, ó, do item aqui, ó, projeto de distribuição, iluminação, aterramento, SPDA, né? Se contemplar, né? Se for o caso, né? Ó, dimensionamento, especificação de equipamentos. Tá vendo que não tem nada disso aqui, né? Toda essa parte aqui eu peguei de projetos que eu já fiz, né? Na época que eu estava lá no escritório, e eu inseri para vocês terem uma ideia do que geralmente tem né, num projeto industrial. Então, às vezes o luminotécnico eles pedem, né? Aí geralmente quem faz é um arquiteto aí, por exemplo, ainda mais se for vamos supor que não é um industrial, é um estabelecimento comercial. Essas lojas, uma vez eu fiz o as-built do elétrico, né? O como construído de uma loja, eu não me lembro que shopping, mas acho que todo shopping, acho que no shopping aqui, tudo de Goiânia deve ter, chama Gentleman. Aquele externo chique, né? O Aí eu Nápoles tem fiz também. isso, eu fiz a análise, eu fui lá porque tem uma empresa que chama, não sei se vocês conhecem, chama BR Malls, Não. pelo menos aqui em Goiânia, ela é, por exemplo, é um shopping, ele é um local de acúmulo, né? Um grande acúmulo de pessoas, né? Pessoas estão andando ali, trafegando, né? O tempo inteiro ali, né? Ou seja, é uma área de risco. É porque só porque tem pessoas lá, não. É área de risco porque pode acontecer um acidente e esse acidente pode, né, acometer o cliente, um incêndio ali, por exemplo, né? Uma descarga atmosférica, ela vem, a estrutura não está bem aterrada. Aí essa descarga bate numa estrutura metálica e aí alguém está passando, como a tensão é altíssima, né, e a corrente elétrica é muito alta, ela pode atingir um cliente ali, né? Então, o corpo de bombeiro, todo mês, isso é, como se diz, é café no bule, é dinheiro fácil para essas empresas. Todo mês o bombeiro dá uma verificada lá, né? Aí eles fazem um relatório, eles pagam um eletricista fixo, né? Justamente para todo mês eles fazerem a análise dos quesitos, né? Aí, por exemplo, eu detectei lá, essa loja era pequena, acho que era do Goiânia Shopping, se não me falha mesmo. Era do Goiânia Shopping. Aí tinha a parte onde você guarda lá o estoque, né? O terno tinha que os armários, por exemplo, aqui, ó. Aí tem os armários, aí tem as camisas que ficam aqui dobradas aqui, por exemplo. Aí tinha uns armários que tinha arara, né? Aí esse era até mais fácil, porque quando fica na arara aqui, né? Ele não tá aqui muito, né, muito próximo da iluminação. Aí esses que tinha é, o, os espaços aqui, ó. Lá no estoque, esse espaço estava preenchido até na parte de cima aqui. Aí o problema
é que como é um local muito pequeno e o metro quadrado dentro de um shopping é caro, né? A luminária, ela estava praticamente em cima aqui, ó, das roupas. E era uma luminária muito forte, né? Aí o que que estava acontecendo? Inclusive tinha roupa, até né, o pessoal lá da loja comentando, né? Tinha roupa que tinha ficado com a coloração, né? Ficou aquela cor, a gente chama de burro fugido, né? Tinha ficado com a coloração clara da incidência da luz. Porque como é um estabelecimento comercial, a luz fica ligada o tempo inteiro ali, né? Então, e aí qual que era o risco? Ela estava muito próxima do estoque, poderia acontecer um acidente. Aí eu orientei eles a não estocar nada aqui, né? Colocar nas prateleiras de baixo, né? E trocar essa luminária para uma luminária. Não, era tipo aquelas. É como se fosse um refletor. Pensa, você coloca um refletor dentro do ambiente interno, né? Não faz sentido, tá? E aí, além dele aquecer muito, porque essa roupa, a camiseta aqui, ela fica revestida num plástico, né, que é para proteger do pó, né? Aí, como se diz, o acidente ali, o princípio de incêndio estava ali na cara. Então, todos esses itens aqui, ó, as built é o como construído, né? Vamos supor que é um projeto de reforma, é, anotação de responsabilidade técnica que está naquela parte lá. Todos esses itens que eu coloquei aqui, ó, diagrama de interligação, diagrama funcional, inclusive, eu não só tirei de projetos, mas eu retirei dos itens aqui, ó, dos itens da própria planilha de preços unitários, né? Porque todos os que contemplam, eu fui colocando como um checklist aqui, ó. Coloquei nessa parte de descrição do serviço, né? Tudo que contempla o serviço está em cada uma dessas. É assim que você vai montar o documento. Vamos para o próximo aqui, ó. Premissas aqui, ó. Eu só repeti, né? Olha, a solução, né? Essa parte aqui, ó. A solução proposta incluía as premissas adotadas para elaborar a proposta conforme o MD, né? O Memorial Descritivo 360. Aí, ó, até o item 5.4, eu, né, mantive do documento original. Os outros, de novo, eu tirei de projetos, né, que eu já executei aí, de procedimento de rede, né, da ANEEL. Aí, ó, por exemplo, ó, está limitada a subestação 360, né, e aos equipamentos locados no interior dessa edificação, não sendo previstas interligações ou alimentações externas à subestação. Então, aqui, o que esses limites que o pessoal aí do direito poderia dizer que é cláusula, né? É chamado de escopo do projeto. Por isso que está aqui, ó, o escopo do projeto, ou seja, tudo o que contempla ele, ó. E inclusive o que não contempla, tá até aqui, ó, no item que eu coloquei como item 5.7, ó. Não será previsto levantamento de campo para realizar o as-built, né? Esse levantamento de campo, como ele é um projeto aí do zero, né? Então, as-built, vamos supor que tem parte dessa edificação, né? Que faz parte aí da DCD Combustíveis, né, que não contempla essa proposta, né? É por isso que eu coloquei aqui, ó, não será previsto levantamento de campo para realizar o as-built, né, o como construído, devendo a DCD providenciar os documentos impressos, ou seja, a planta baixa, impresso e também o arquivo eletrônico que foi o que foi fornecido, né? Então, desse item de premissas, o interessante seria complementar o 5.4, e geralmente num projeto, ó, tem mais esses três itens aqui. Vamos ver aqui para exclusões, né? As exclusões, ou seja, tudo que não contempla, né? Ó, solução a incluir as exclusões, né? Para ficar bem claro, né? É como se fosse uma como é que chama lá o que o advogado faz lá? Me fugiu o nome agora da cabeça. As cláusulas do contrato, né? Ele tá lavrando o contrato. Aí no contrato ele põe o que contempla e também aí ele pega, e geralmente o advogado gosta de escrever isso, né?
E tudo, aí coloca os itens que contempla, né? Excetuando os itens de contemplação da proposta técnica, né? Dessa proposta, somente, né? Qualquer item que não está na lista, sei lá, na lista 01, na lista 02 dessa proposta técnica, não vai estar contemplado. Mas aqui, ó, eu quis colocar, aí de novo, eu peguei de projetos lá, ó, por exemplo, aqui, ó, um ponto interessante é esse aqui, ó, o 6.8, ó, comissionamento e condicionamento. O comissionamento é o start, né? Por exemplo, você instala a subestação e aí você vai dar o start inicial depois que energiza ela, né, nos equipamentos lá da DCD Combustível. Como é só o projeto da subestação, faz sentido. Vamos supor que fosse uma fábrica, sei lá, de ração, né? Eu vou ligar os equipamentos da produção da fábrica de ração? Não, eu só vou ligar a energia, né? Tudo, especificação da máquina que faz a moega, lá pega, sei lá, osso que vem lá da JBS, por exemplo, né? Desidratado, né? Restos, eu não me lembro qual que é o termo que eles usam, né? Todo esse tipo de. Retalho, lembrei, retalho que é utilizado como insumo. Aí existe uma formulação para você fazer as rações, né? Ração animal aí, né? Para, sei lá, ou é para cachorro, ou é para gado, né? Aí dependendo do tipo de ração que é. Tudo isso que faz parte técnica, né? Faz parte da própria área aqui, né? De produção, não está contemplado, né? Ou seja, nós fomos a DCD, a Mega Projetos foi contratada para fazer a subestação e a parte de ligar, né, de colocar os equipamentos para rodar, isso é tudo com os funcionários dela lá, ou da DCD, ou dessa que eu citei aqui, fictícia aqui, né, a fábrica de ração, por exemplo. Aí, custo de translado, hospedagem, né, e alimentação para realizar o levantamento em campo e reunião não está contemplado, ou seja, tem um custo. Inclusive, lá no escritório a gente colocava bastante, tipo, sei lá, vamos supor, é, 30% na aprovação desse projeto, né? Mais, sei lá, 20% na aprovação perante a concessionária de energia local, né? E mais 50%, que é o final, né? 50% na entrega de toda a fase da obra. Pode ser assim, aí depende, né, de como que ficaria a vida fiscal aí dessa empresa. Aí custo de translado, geralmente a empresa é que opta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o custo da RT, né? A taxa da RT de projeto e de execução, né? Ela é que paga, geralmente é o cliente que paga. Ó, estudo ou plantas de classificação de área, né? É, por exemplo, se é combustível, é uma área classificada. O que quer dizer uma área classificada? Segundo lá a NR10, né? É uma área que tem risco de explosão, já que, né, deve ter tanques lá de armazenamento, né? Ou até tanques de fracionamento para separar ali é, o- os insumos ali, né? Aí você coloca lá o tanque de fracionamento, né? A coluna, desculpa. Aí você vai processando o petróleo ali, né? Aí numa parte fica gasolina, na outra fica o diesel, o querosene que a gente utiliza aí para combustível de aviação e por aí vai, né? Interligações externas à subestação, ou seja, só estamos fazendo a proposta para o projeto elétrico e, sei lá, ou execução, né? Ou só projeto, né? Se eu precisar ligar essa subestação, numa rede de energia externa que não é o ramal de ligação dos dois transformadores, aí é uma outra proposta, ou seja, não está contemplando. Levantamento de campo para as build, né?
não está contemplado, né? Lembra que é exclusão aqui, ó. Medição de resistividade do solo, né? Geralmente para o SPDA, né? Você verifica a resistividade e verifica também a resistência aí do solo, né? Até o tratamento do solo para você diminuir a resistência elétrica. Então, isso não contempla. Diligenciamento, ou seja, você se deslocar lá, né? Para uma perícia, né? Ou inspeções em fábrica de equipamentos elétricos. A gente só está fazendo o projeto. Qualquer equipamento que tiver lá, ainda mais se provavelmente é um equipamento específico, né? É, não contempla esse projeto. Olha, parametrização, ou seja, configuração, né? De equipamentos elétricos também não contempla. Parecer de propostas técnicas dos equipamentos elétricos. Por exemplo, eu tenho que testar sei lá, a isolação entre uma máquina elétrica e a carcaça dessa máquina. Eu preciso de um megômetro. E geralmente esse megômetro ele tem que estar aferido. Se ele não tiver aferido, você tem que mandar ele para um laboratório, aferir, ter o certificado de aferição. Se eu não me engano, acho que é de 2 em 2 anos que faz isso. Então não contempla, porque senão você vai ter que alugar um, né? Só para fazer essa aferição. Aí, projeto de canteiro de obras também não contempla. Ó, prontuário, né? Aí, no caso, prontuário mesmo, eu deveria ter colocado aqui prontuário das instalações elétricas, né? Prontuários e manuários ou manuais operacionais, né? Manual de operação de qualquer equipamento lá da planta da DCD Combustível, não contempla, tá? Quaisquer serviços envolvendo projetos de engenharia civil, arquitetura, mecânica, instrumentação, você pode pôr também aqui refrigeração, né? É só o elétrico. A requisição de materiais elétricos, aí é com eles, né? A gente está fazendo um projeto, treinamentos, por exemplo, os funcionários aqui, né, que trabalham na elétrica, tem que estar com o NR10 em dia, tem que estar com o treinamento de CEP, que é um anexo da própria NR10, também tem que estar em dia. Então, quer o treinamento, né? Sei lá, contrata o Senai ou contrata um profissional para dar esse treinamento, aí ele vai gerar uma RT com fins de treinamento. Vocês estão vendo que é só projeto, nada desses serviços, né, auxiliares aqui não está contemplando. Mas a empresa pode pedir, a DCD Combustível pode falar assim, não, eu quero que você faça isso. Aí você vai colocar como contemplar e o valor vai lá em cima, né? Mais ainda. O cronograma que eu coloquei bem simples mesmo, para a gente não. Coloquei um cronograma de 3 meses, né? O prazo de entrega fica conciliado ao prazo de fornecimento das informações, né? Informações é o projeto ou arquivo do projeto, ou ele impresso, né? Tem gente que prefere, além dele, como arquivo, prefere ele impresso, até lá, lá dentro lá da planta, para você ver uma especificação ali de equipamento. Deixa eu ver, valores, né? Aí eu coloquei aqui, ó, coloquei bem técnico aqui, ó, conforme o arquivo, né, planilha de preços unitários, né? Coloquei aluno, que é o de vocês aí, e aí eu deixei em branco porque aí depende, né, do valor, né? Que no caso aqui ficou 4.000 e alguma coisa aqui, né? Lá a lei acho que do Paulo ficou 400.000 que você falou, né? O Ficou um pouco total mais de aí. R$ 400.000, professor. Quer ver? Deixa eu Isso. aqui tá o Aí valor aqui. você põe esse valor aqui, ó. 426. Isso. Aí tudo que eu coloquei aqui grifado aqui, né, é extra. Aqui, ó, lembra que eu comentei agora, ó, deverá ser efetuado o pagamento de um sinal de 10% do valor global da proposta, 30 dias após a assinatura do contrato e mobilização da equipe de projeto referente, né, a esta, né, a mesma, né, ou a mobilização, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode pôr aqui. Aí, validade, né? Aí tem uns que é validade de 10 dias, validade de 30 dias, aí depende da empresa. Lembra que eu falei, né? Tem algumas que são subjetivas e aí depende né,
da empresa mesmo, né? Depende do corpo aí de advogados, né? Do pessoal aí da administração. Coloquei isso daqui, ó, tem validade de 30 dias a partir da sua emissão, né? É que aí você vai fazer a proposta, geralmente você vai gerar um PDF, né? O pessoal não gosta de mandar em Word, porque aí o Word você pode editar, né? Mas obviamente, PDF dá para editar, né? Mas é muito mais difícil do que você editar no Word. Aí, geralmente, você faz ela em Word, gera o PDF e manda no e-mail lá para, né, no caso aí, para DCD Combustíveis. Deixa eu ver o que mais aqui. Se tiver algum relatório relacionado aqui, né, ou algum anexo aí que se seja relevante, incluir ele, tá? Aí só coloquei a mais aqui, né, que é o item 10.2, né, que é o arquivo da planilha, né? Ó, o 10.3 eu coloquei aqui, ó, incluir, se for o caso, outra planilha, porém, como só existe a do item 10.2, então deixar só essa última aqui, né? Mas se tivesse um outro documento, sei lá, uma especificação técnica, né, de algum equipamento que é necessário, por exemplo, você vai implantar uma ressonância magnética, né? Você não simplesmente compra a ressonância, instala e daí faz a ligação, né, com a rede de baixa tensão. Tem umas ressonâncias que elas têm transformador próprio, aí você tem que fazer um cubículo próprio para essa ressonância, tem que fazer uma obra ali para acomodar toda essa parte aí de potência que fica dentro lá da clínica ou do hospital, né? Aí, se for o caso, né, se fosse um hospital, aí você colocaria aqui, né, especificação da Philips, né, da ressonância magnética número tal da Philips. Então é isso. Beleza? Deixa eu só, antes que eu esqueça que já está dando 22. Mas é basicamente isso. Aí esse documento aqui, Paulo, Gilberto, Uhum. eu vou fornecer eles, porque mesmo porque, né, assim, como não tem. Porque se tivesse, igual tem os do projeto, né? Mas eu entendi na hora que você mandou aí a atividade, né? Todas as informações você retirou, né, das folhas de projeto e lá da planilha de preço unitário. Aí eu só Isso. coloquei ela reunida nos locais onde deve ser, né? Até para Uhum. facilitar a interpretação. Que ela é Eu tenho, canseirinha mesmo. Essa atividade eu, não, ela parece que eu estou fazendo a administração, em vez de algo relacionado à engenharia, né? eu tentei ser o mais próximo possível do meu entendimento, professor. Eu enviei para o Uhum. senhor Não, hoje, eu vou dar uma olhada. Você já enviou, né? Aí. já enviei sim. E qualquer observação a gente faz na próxima aula, até mesmo porque o prazo é muito curto, né? Dessa ao C. Uhum. 30 dias só, no final do mês ela termina, para não ter Sim, problema sim. nenhum, né? É porque aí já vai ter É porque antes de ter as férias, eu não me lembro qual que é o período de férias aí do Roberto Manjo, mas geralmente de todas as unidades do Senai aí, né? Os presenciais, eles entram, se eu não me engano, é porque eu tenho uma turma que vai ter aula, ela está no módulo 3 e aí ela, se eu não me engano, acho que é dia 1/7 até 18. Então, Uhum. provavelmente, vocês vão iniciar o módulo 3, né, o último módulo, é, antes de julho, né, do Eu mês acredito 7, que né? antes de julho. Isso. Porque aí geralmente é 2 semanas, né, para ter o conselho de classe, né? Vocês fazem a recuperação para aí a gente iniciar o próximo módulo. Uhum, tá Inclusive, já certo. até a sala aqui já está até pré-montada, né? Você entra aqui no. Deixa eu ver se deu certo aqui. Não, deu certo. Se você entra aqui, ó, Deixa eu compartilhar aqui antes de finalizar a gravação. Se você entrar aqui na sala. Opa, deixa eu salvar.
Se entrar aqui ó, no geral na sala de vocês, ó, eu não sei se está visível, porque para mim está Não, visível para mim aqui, né? não. Para mim Não, né? não. O seu só vai até projeto industrial, né? Só até projeto industrial, professor. Ah, é porque como eu tenho acesso aqui de tutor, né? Aí já está aparecendo aqui já isso aqui é o próximo módulo, ó. Aí a gente vai Módulo de CEP, começar, né? isso, a gente vai começar com eficiência. São ao todo 6 UCs, né? Até a última que é projeto do CEP. Uhum. Então, é porque ela já está aqui na plataforma, né? Não está visível para vocês, mas aí depois que a gente finalizar, né? Acho que é uns 30 dias, né? Que é a previsão dessa, para finalizar essa última OC. Aí ela vai ficar disponível para vocês. Beleza? Certinho. Ok. O professor, eu vou baixar agora também para eu olhar. Deixa eu. Acho que eu caí Uhum. de novo. Não, aí até amanhã. Esse material extra que a gente viu hoje na aula, né? O de apoio aí para vocês entenderem onde que vocês vão encaixar a parte da proposta técnica, né? E a aula até amanhã já vai estar disponível para vocês, tá bom? Sim, Tá, eu vou senhor, baixar. professor. Vou ver aqui, vou Beleza? começar a botar o meu em dia. Obrigado, professor. Uhum. Nada. Então vou Falou, parar aqui a falou, Paulão, gravação, boa né? noite. Vai Fiquem cair com de novo Gilberto, muito Deus ali. e boa até noite, a nossa irmão. Fica próxima com web Deus. aula. Até a próxima aula. Professor, muito obrigado. Até a